Verso 14. Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Este salmo, o Salmo 77, o salmista Asaf, ele entra em uma confusão tão angustiante que ele chega a dizer que a graça caducou, que Deus esqueceu de amá-lo, de cuidá-lo. Mas eu gosto que no desenrolar dos salmos, ele faz essa dedicação poética a Deus. Tu faz notório as tuas maravilhas. É por isso que cultuar ao Senhor é falar para Ele em louvor que Ele faz coisas grandes e temíveis. E nós louvamos porque Ele é o nosso Deus, amém? Vamos cantando o hino 7 do cantor cristão. Oh Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamar, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvar. No céu da terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com muito prazer, e nas tristezas dos grandes perigos Ele nos salvou com seu grande poder. Aleluia! O céu da terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu da terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excesso prazer. No céu da terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Eles vão estar orando nesse instante, mas também colocando diante do Senhor a vida de Ivan, que fez uma pequena cirurgia, mas ainda vai passar pelo médico, saber como está toda a situação. Falando com ele agora à tarde, ele disse que está restabelecido, a infecção que teve já está, foi reparada, com os cuidados dos medicamentos, principalmente a intervenção do nosso Deus, mas também continuamos orando por Aline. Aline teve uma crise de enxaqueca que durou dias. Eu não sei se é o caso dela não estar hoje aqui ainda, se essa enxaqueca está incomodando ela. Mas continuamos orando. O esposo está dizendo que sim. Vamos continuar em oração também pela vida de Aline. Amém? Oremos ao Senhor dizendo: nós te louvamos, nós te rendemos graças, porque a tua bondade que tem nos sustentado, nos guiado. É o Senhor que é a nossa força, é o Senhor que peleja por cada um de nós. E graças te damos, ó Deus, que esse primeiro dia da semana foi propositalmente em nossos corações esse momento marcado para te bendizer, para te invocar, mas também para te louvar, porque grandes feitos tem feito o Senhor a nosso favor.
nós durante a semana, as dificuldades foram tantas. Foi o Senhor que abriu o mar da dificuldade e nos sustentou com a tua infinita bondade. Pai Santo, este culto apresentamos a Ti, as necessidades que temos de Te cultuar, de Te bendizer, de reconhecer publicamente, ó Deus, através de declarações, de gestos, de louvor, de oração, pela Tua palavra, que somos gratos por Tua bondade. O Senhor estendeu a mão santa e no dia da peleja, Tu és o nosso valente, Senhor. Obrigado. Obrigado porque a Tua igreja existe com o único motivo de Te bendizer. Porque somos, ó Deus, a menina dos Teus olhos. Somos, ó Deus, o objeto de salvação que o Senhor enviou Jesus para que os nossos pecados nele fossem agora, Senhor, salvos pela Sua propiciação, mas por Sua expiação. O Senhor nos ofertou Jesus por nós pecadores e agora Ele é aquele que tem a garantia que nele estamos seguros. Só em Jesus temos essa segurança, Senhor. Nós te damos graça. Nós te damos graça que por mais que venhamos fazer algo, ó Deus querido, que seja tão bom, jamais chegaremos no que o Senhor é pela Tua bondade. O Senhor coloca a Tua mão, o Teu ouvido estendido, inclinado para nos ajudar. É o Senhor que tem nos preservado. Agora, pois, Senhor, diante dos pedidos que aqui foram feitos, faz a Tua vontade, é o que mais desejamos. Mas também estamos te pedindo a Tua presença no nosso meio. Visita-nos, ó Deus, neste lugar. Tu sabes quantos de nós temos uma necessidade de ter a Tua presença, para que qualquer uma dor jamais seja comparada à alegria que vem do Senhor. Vai querido, dirige, conduz, se agrada de nós, porque te oramos, invocando o Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Vamos continuar louvando.
Espírito Santo. Não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não nos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, e há de vir sobre vós, e sereis testemunhos, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem recebeu, ocultando os seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, quando ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco. Os pais lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que em vós recebidos e no céu, há de vir assim como para o céu o viste. Então voltaram para Jerusalém, no monte chamado Oliveira, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações também. Esse momento também é um momento de dedicação. Vamos estar dedicando ao Senhor aquilo que Paulo escreveu aos Coríntios, fazendo uma alegria. Que o Senhor também nos proporcione adorar o bem dizer, através do nosso louvor, através de nosso bem. Esses 12 anos que estou aqui e viajando para visitar tantas igrejas, glorifico tanto ao Senhor pelo fato de nós não termos um aparato de equipamentos eletrônicos, da música. Somos, eu lhe digo, é bem resumido, porém, não fica devendo nada, Chico, fica devendo nada, Silvânia, Samuel, Nilson, e é muito grato ouvir como os irmãos ministram o louvor e a igreja entroniza junto pela ministração da vida de cada um dos irmãos. No livro dos Salmos, algumas famílias eram encarregadas, a família de Coré, a família de Asaf, havia outras famílias. Eu louvo a Deus dos irmãos fazerem parte desse ministério que conduz a igreja ao louvor, à adoração. Amém? Amém. Está fazendo a nossa promoção missionária. Ele escolheu me amar. Vamos dizer todos juntos? Ele escolheu me amar. A divisa da campanha tem que ver João 4,10, diz assim: nisto está o amor, não é que nós temos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Queridos, a campanha de missões, vamos encerrar no dia 27. E missões se faz orando, missões se faz mobilizando, ofertando. Nós temos o estado de Pernambuco para alcançar para Cristo. Missionários que estão espalhados, cerca de 100 missionários, que a Convenção Batista de Pernambuco envia para várias cidades. O pastor dessa igreja também é missionário da ANA. Eu sou muito grato a Deus por esses 12 anos também como representante dos batistas pernambucanos, como missionário. Então não sou missionário só dessa igreja, sou missionário das igrejas batistas de Pernambuco, que através da ANA, a área de missões estaduais, mobiliza, articula, promove. E queridos, esse momento de gratidão estava em algumas igrejas, como a Igreja Batista da Miroeira, Igreja Batista de Arcunur, Igreja Batista da Torre, falando exatamente isso. E nós temos que cada vez nos envolver. A nossa oferta missionária conta muito, as nossas orações também contam, a nossa mobilização também conta. Eu não posso ir, mas meu irmão pode ir, porque eu vou orar por ele. Meu irmão pode não ser sustentado pelos recursos próprios, mas eu irei estar fazendo parte da campanha missionária, ofertando. Por isso, queridos, que orar por missões, mobilizar por missões, ofertar por missões, é cumprir aquilo que o próprio Deus chamou Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Mas vai dizer a Abraão também uma missão: ser tu uma bênção. Ser tu uma bênção. Abraão ficou incumbido
de apresentar a graça de Deus através da sua própria vida, por onde passou, o que aprendeu. É certo que nós olharmos a história de Abraão, vamos ver também um homem que falhou, como qualquer homem vai falhar, o homem com humanidade, mas o Deus da graça, o Deus de todo amor, chamou aquele homem para fazer missões, e fez missões, porque ele disse que de Abraão alcançaria uma posteridade onde filhos seriam contados mais do que a areia do mar. E aí está, a Igreja Batista em Brejão existe, fruto da intervenção de Deus, primeiramente, mas de igrejas que se mobilizaram para que esta obra iniciasse aqui em Brejão. Possivelmente já passamos de 20 anos, eu estava contabilizando já de existência da primeira Igreja Batista em Brejão. E nós somos exatamente fruto de missões, vamos também frutificar, vamos também espalhar este amor, porque Ele escolheu me amar. É uma decisão, é uma ruptura. Deus escolheu nos amar sabendo quem nós éramos, porque nada é novo diante de Deus, Ele sabe tudo sobre nós, mas nos dá essa rica oportunidade de nele sermos salvos. Queridos, vamos espalhar essa mensagem, que Jesus está pronto para perdoar pecados a quem confessar. É por isso, queridos, que orar por missões é o que nós vamos fazer agora. Mas também, se você deseja ofertar por missões, o nosso envelope verdinho, pequenininho, eu coloquei um propósito, e louvado seja Deus que hoje alcancei a primeira parte do meu propósito, mas até o dia 27 irei diante do Senhor estabelecer uma outra meta, ofertando por missões, para que, queridos, a cidade de Corrente, a cidade de Capoeiras e as outras cidades que estão aqui ao redor do extremo agreste continue sendo alcançada pela verdade do Evangelho. Que o Senhor proporcione graça em nossas vidas para espalhar essa mensagem. Vamos ficar em pé e vamos orar? Vou pedir a irmã Silvânia, que vai estar orando por missões. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós chamamos a Deus por estarmos aqui hoje, reunidos no Teu nome. Te pedimos, ó Deus, que esteja sempre, ó Deus, com nossas vidas, com cada um, Pai, que se dispõe, Pai, a pegar a Tua palavra, a levar as boas novas, ó Deus amado. Senhor Deus, com os missionários, nos quatro cantos desse mundo, ó Pai querido. Senhor Deus, ó Pai, com nossas vidas, hoje sempre podemos, com os dízimos e ofertas, aqueles, ó Deus, que ofertaram, aqueles que não tiveram oportunidade de ofertar, ó Pai. Que o Senhor esteja abrindo portas, ó Deus. Que o Senhor seja, ó Deus, um manancial, ó Pai, sobre cada um. Amém. Deus amado, entrego o restante desse culto nas Tuas mãos e continua, Pai, dirigindo nossas vidas. É isso que eu te peço e te agradeço em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Júlio, que eu encontrei com ele, até brinquei com ele ontem, foi muito. Mas feliz ele veio, tá certo? Abra suas Bíblias no livro de Atos capítulo 1, um texto bem conhecido nosso. Eu estava refletindo, é tão bom ouvir a igreja com essas vozes de criança. É o caso de Maite e de Evelyn, né? É um sinal de vida dentro da igreja. Às vezes eu fico pensando, irmão José Nilton, se a igreja tivesse um bocado de gente para a idade da gente, estava na prata, vai fechar. É bom. Mas tendo criança, ela está preservada, não é? Verdade. Eu estou dizendo isso que um amigo meu esteve na Inglaterra há alguns anos atrás e voltou muito entristecido por entrar no culto pela manhã em uma igreja e lá havia uns gatos pingados. Os gatos pingados que eles eram muito idosos e ele ficou muito preocupado. Mas eu louvo a Deus porque no Brasil podemos dizer que é um jardim de Deus que está mandando flores para todo lugar. Missionários que estão nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Canadá. O Brasil recebeu missionários, o Brasil agora envia missionários. Louvado seja Deus por isso. Amém? Amém, glória a Deus. Queridos irmãos, lá em Atos capítulo 1, verso 4 ao verso 12, que foi nossa leitura bíblica alternada. Geralmente eu uso esse texto para já a exposição da mensagem, pedindo ao nosso Deus que graciosamente nos conduza de tal forma que venhamos entender a mensagem que o Senhor pode falar aos nossos corações. Estava partilhando esses dias em que um texto preguei durante 5 oportunidades e nenhuma dessas oportunidades Deus permitiu que
que fosse repetido. Pelo contrário, lições foram trazidas para o meu coração. E mais uma vez peço que o nosso Deus, por sua infinita bondade, aquilo que Ele está falando ao meu, Ele fale aos nossos corações, para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento e para o louvor da glória dEle. Amém? Amém. Em Atos diz, uma reunião onde o assunto é o rei, e que deveriam permanecer em Jerusalém. É bem interessante que foi isso que vai me envolver em Atos capítulo 1. E eu usei no verso 4, a partir do verso 4, diz que Jesus está comendo com ele e determinou, deu uma ordem que não se ausentassem, não deveriam sair de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele, em mim ouviste, verso 4. Então a primeira ordem é porque Jesus está partilhando com ele, comiam com ele. É bem interessante que o comer, à luz da Bíblia, principalmente no livro de Atos dos Apóstolos, diz que aquela igreja se envolveu tanto com esta mesa onde Jesus sempre estava comendo com os seus discípulos. Eu brinco com o pastor Amado, que sempre brinca comigo, dizendo que existem algumas espécies de pessoas à luz da Bíblia. Ele diz que dois é bem conhecidos, eram os fariseus e os saduceus, mas uma nova raça surgiu. E eu disse, qual é? Eu disse, os dizinteiros, que vai para a casa do outro comer. Claro que eu morri de rir com a brincadeira, a ironia, mas quando penso em todas as reuniões em que Jesus tanto ensinou, foi a mesa, comida, se relacionando. Uma das coisas, queridos, que fico pensando é que no verso 4 desta mesa, onde eles estão partilhando, é o fato de que eles deveriam esperar a promessa. Eu fico pensando, queridos, quando a nossa mesa, ela já não é mais um lugar, um ambiente, onde aqueles que esperam a promessa estão juntos, estão perto. No segundo ainda entendo, o mundo e o sistema ainda permeiam a mente daqueles que esperam a promessa. E é bem possível que aqui alguns venham concordar comigo. Verso 6, do texto que nós estamos lendo de Atos dos Apóstolos, diz que eles ainda estão esperando uma visão política, uma visão partidária, uma visão que foge dos princípios de Deus, porque a ideia não é restaurar novamente o reino de Israel, assim como o próprio Jesus foi chamado filho de Davi, não mais um reinado feito de Davi, mas um reinado muito mais amplo, aonde todos que crescem nele agora alcançassem essa salvação e estivessem sob o domínio dele, sobre o reino dele. E aí a pergunta, quando vai acontecer? Eles estão tendo dificuldade de entender todos os propósitos. Um terceiro ainda, eu entendo que o mundo nunca saberá o que é receber o Espírito Santo. O mundo possa ser que conheça tanta forma de viver o êxtase. E eu lhe digo, existem algumas religiões orientais, onde a prática da forma de cultuar, de viver, transcende e usam até palavras que várias vezes repetidas podem trazer um comportamento translocado. Não sei se os irmãos viram uma imagem que tomou conta nos telejornais de um homem que passou um ano embolando. Ele passou um ano e aí cultuando sua divindade e assim fazendo uma forma de culto, embolando literalmente, entrando em transe. No nosso meio cristão, pessoas podem entrar em transe e dizer que é o Espírito Santo e está enganado. Primeiro, porque o Espírito Santo não vai envergonhar ninguém, o Espírito Santo não vai machucar ninguém, porque o Espírito Santo é a luz da promessa de Deus, porque ali eles deveriam ficar, como diz lá no verso 8, e recebereis poder, a descer sobre vós, o Espírito Santo. Voltaram para o lugar, e aquele lugar onde eles voltam, onde
vai ser ali, aonde vai ser representada a sua volta. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Quando lê Deus. Zacarias 14:4, é uma profecia que aponta. Alguns dizem que é ali que Jesus irá conceder diante de todos os olhos. Outros chegam a dizer que haverá um terremoto tão forte, marcando assim a sua volta. Claro que são interpretações, mas eu prefiro olhar a luz da Bíblia, e aquele lugar também é um lugar que representa glória, louvor, a majestade do Senhor se manifestará. Glória a Deus. Por isso, queridos, uma primeira lição, neste momento também, onde eu estou celebrando a ceia, é lembrar, como primeira lição, como estamos nos relacionando com as promessas, como eu e você estamos vivendo essas promessas, como nós estamos entendendo essas promessas. Lá em Atos 16:31, há uma promessa que Ele fez, vai cumprir, e todo dia eu creio. Amém. Creio no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Oh, Por glória. mais desmantelado que a minha família venha estar, essa promessa eu creio, e creio que vai acontecer. Quem você jamais vai dizer, como é que tem gente? Tem, porque na mão dele tem, porque é promessa. Creio no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Se não fosse verdade, não estava na Bíblia. Está na Bíblia, é a palavra. Vamos ajudar as crianças. A caixinha de lápis está em cima. Atos 16:31. Este homem imaginou tudo, morto, imaginou o desespero, com um homem militar ligado ao exército romano, aqueles que estavam presos de forma mística, são libertos, estão soltos, e agora esse homem que prenderam os homens de Deus, os discípulos, os apóstolos, agora vai ser cozinheiro. Está lá na Bíblia. Foi ele que fizeram os alimentos. Agora, para aqueles que eles bateram, aqueles que eles açoitaram, agora vão alimentar. Esse mesmo homem que vai receber essa mensagem que ecoa até hoje. Eu estava com meus filhos e me ausentei um pouco para orar por eles. E lembrei desta promessa mais uma vez. Está na Bíblia. Creio no Senhor Jesus, eu creio. A consequência de crer é que essa salvação vai alcançar filhos, vai alcançar esposa, vai alcançar marido, vai alcançar todo mundo. Glória Está a Deus. prometido. A minha filha, esses dias, ligando para mim numa situação tão difícil, ainda que na formação, a área que atende, na área da psicologia, mas isso não impede da necessidade humana que todo mundo tem, a necessidade do vazio que só o Senhor pode preencher. Pode tentar preencher com o que for, será só um paliativo, são chamados os paracetamol, as morfinas, seja lá o que for que usa para tirar a dor, mas só Jesus pode entrar no coração para preencher e dar alegria. Oh, E ela glória. angustiada, falando para mim toda a sua situação. Eu disse, filha, pega o Salmo 77. Ela abriu lá, eu acredito que um aplicativo no telefone, que são as Bíblias mais modernas. Ela quer que tem aqui, comece a ler. Comece a ler. No meio da leitura, ela disse, cessou a tua graça, do Pai aí. Para você ver que a agonia de coração faz. Veja que ele vai dizer mais embaixo. Ele descobre o salmista Asaf, que foi a agonia, a angústia, levou ele a entender que Deus não estava mais respondendo às suas necessidades. A agonia do coração, e muitos de nós, queridos, diante das angústias, diante da pressão, da tortura, vamos esquecer dessas promessas. E esquece mesmo. Mas essa noite é a noite de dizer que essa promessa foi feita. É Ele que prometeu, e não é porque eu mereço, é porque Ele prometeu. Glória a Deus. Vamos continuar testemunhando. Uma segunda lição, diante das promessas do nosso Deus, o que é que nós estamos fazendo com o mundo? Paulo diz lá em Gálatas 6,14, alguém pode ler para mim? Gálatas 6,14, um texto bem conhecido. Mas longe esteja de mim gloriar, e não, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo,
pela qual o mundo está crucificado, para mim e eu, para o mundo. Amém. Paulo disse: eu crucifiquei desejo, vontade, o sistema. O sistema é o mundo. Não é a culpa do mundo. É o mundo. O mundo é que você não deve perdoar. O mundo é que você deve ser egoísta. O mundo é que você deve passar por cima de todo mundo. É o mundo. O mundo, quanto mais tem, mais ele vai querer. Não importa o bem, o importante é ter satisfação. Um cantor de música popular brasileiro disse: viva a sociedade alternativa, como se isso fosse verdadeiramente uma utopia. Não funciona. Imagine um número da igreja, Deus não ter colocado autoridade, a igreja não vai para canto nenhum. Imagine para a nossa cidade, se cada um não seguisse regras, para onde iria a nossa cidade, para onde iria nosso estado, para onde iria a nossa nação? Para canto nenhum. Porque não se pode viver essa utopia de fazer o que quiser, não. Assim como o livro de Atos, foram perguntar a Jesus quando ele seria a restauração do reino de Israel. Nós também estamos pensando em restauração de coisas neste mundo. Eu tenho uma pessoa muito querida aqui na cidade que me chamou para conversar. Ao sentar com ele, ele disse: pastor, olha, desde muito cedo que eu planejei tanta coisa na minha vida e para isso eu me esforcei. Eu consegui isso, sabe dizendo as coisas que alcançou. Fui para São Paulo, passei um bom tempo em São Paulo, granjeei, conquistei, várias conquistas tive lá também. Só que ao término eu percebi que está lá no livro de Provérbios, como de Eclesiastes, perdão. Vaidade da vaidade é oco. Eu me sinto oco. Eu fico feliz quando o Senhor vejo o Senhor com tanta convicção, e claro que isso não é mérito meu nem de ninguém. Quando o Senhor muitas vezes fala dessa palavra, ora, o Senhor esteve lá em tal lugar, eu estava lá, quando o Senhor orou pelas pessoas, e aquelas palavras convictas, falando de um Deus, falando de Jesus, aí as lágrimas caíram e disse: mas isso em mim não funciona, eu não consigo crer em nada, eu estou vazio. O mundo perdeu o coração, as coisas que são palpáveis tomam conta do coração, só acredita no que vê, só acredita no que pede, só acredita nem no que sente acredita. Disse: filho, há uma solução para esse problema. Do jeito que você me contou, conte para ele, conte para Deus. Eu já vi pessoas dizendo sobre palavras: eu digo é tudo, eu digo é tudo. Deus sabe que eu digo mesmo. Eu não falto respeito, porque eu sei que ele é o rei. Mas está lá em Jonas 4. Os irmãos viram que Jonas, como foi que Jonas orou em capítulo 4 de Jonas? Orou irado, com raiva. Deus poderia dar um sacode mesmo, né? Eu sendo Deus, eu disse: Jonas, vem cá, vou dar um sacode em tu para tu aprender. Não, que Deus não é feito eu, nem feito nenhum de nós. Isso é razoável a tua vida. Deu um dos maiores ensinamentos que alguém poderia receber. Tanto é que Jesus cita Jonas. Senão Jonas não estava no nosso cânon bíblico. Porque Jesus citou: nenhum sinal será dado a essa geração incrédula, mais incrédula, mas senão o seu sinal de Jonas. É por isso, queridos, que crucificar o mundo nem sempre é fácil, porque o mundo apresenta coisas que são boas. Ou alguém pode dizer aqui que se vingar é ruim? É bom, porque de alguma forma satisfaz o ego humano, a ira. Mas depois nos leva para um lugar do desconforto, se cremos na promessa. É por isso, queridos, que crucificar o mundo é um processo. E pode ser que nós só vamos conseguir êxito no dia que Jesus voltar, ou quando morrer, porque até lá vai ser essa luta. Terceiro ponto que eu ainda quero trazer para a igreja. A promessa é em Jerusalém. É por isso que diz que é hora de voltar. A Jerusalém tem vários significados hoje. Não estou dizendo que iremos viajar para o Oriente Médio, não. Estou falando que a Jerusalém pode ser a igreja que você congrega, que aprendeu a amar, que aprendeu a servir. É aquele lugar que deve ser sua Jerusalém, para que naquele lugar seja revestido, seja revestida. Em outras palavras, seja cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. A minha oração é que muitos de nós sejamos tão impactados pelo Espírito
quiserem acompanhar. Aqueles discípulos voltam, como Jesus ordenou. Mais uma vez, aquele lugar foi um lugar do terror, um lugar do sofrimento, da angústia. Agora vai se transformar um lugar de uma festa, porque no tempo de Pentecostes, é tempo de colher, é tempo de agradecer. E diz no verso 10 que veio um som do céu, um vento que tomou todo aquele lugar. E diz que os que estavam assentados apareceram entre eles línguas partidas como fogo, pousou sobre cada um deles. E diz no verso 4: ficaram todos cheios do Espírito Santo. E ao ficar cheio do Espírito Santo, a mensagem começa a ser propagada. Alguns comentaristas bíblicos dizem que foi a maior campanha missionária ainda no ministério do Espírito Santo, porque agora Jesus já é assunto ao céu. A igreja está sendo inaugurada aqui pelo Espírito Santo, porque estavam ali várias nações, inclusive alguns chegam a dizer que a igreja de Roma vai surgir daqui, porque pessoas que estavam nesse dia em chegar em Roma fundam a igreja de Jesus ali em Roma. Glória a Deus. Alguns dizem que foi Pedro, que foi Paulo, mas não há evidência. A maior evidência, possivelmente, é de homens que estavam aqui, pessoas que estavam aqui, vão para Roma e fundam a igreja de Jesus. Fico pensando que essas reuniões podem ainda acontecer quando o coração quebrantado pela obediência vai exatamente para onde Jesus nos direcionou. A Jerusalém pode ser essa igreja, ou uma igreja que a pessoa entende que lá que deve congregar e crescer. A Jerusalém muitas vezes é a própria casa. Algum dia teve a agonia, o sofrimento, seja o dia dos manifestos de Deus, e de cura, e de restauração. Mas queridos, tudo isso vai acontecer quando aprendemos a obedecer o que Jesus diz. Jesus repetiu várias vezes que não se ausentasse de Jerusalém, porque era lá que receberiam o poder para descer sobre eles o Espírito Santo para ser testemunha. É não esquecer que ser cheio do Espírito Santo é para ser testemunha. Fico pensando, meus irmãos, se estamos caindo num marasmo tão perigoso de pensar que a igreja tornou algo tão comum que não percebe que esta reunião é algo tão sério, tão sério, tão sério. O que estamos cultuando aqui é devido. Se ele entender e assim querer, se a gente curado daqui, Amém. Glória a se a gente Deus. restaurado. Possivelmente, quantos a gente não sabe, quantos aqui chegaram com um desejo até de morte e saem aqui cheios de vida. Amém. Pode também, é uma reunião que acontece isso. Mas queridos, é tempo de voltar, é hora de voltar. Eu não sei qual é Jerusalém, que Jesus está falando no seu coração que você deva voltar. Volte, porque é lá naquele lugar que você pode ser cheio do Espírito Santo. Para ter autoridade. Para ter autoridade. Passei uma experiência essa semana, um pesadelo tão terrível que tive. Mas lembrei de que cada um de nós somos sacerdotes de Deus, sacerdotes do Evangelho, sacerdócio real, universal, que Pedro vai dizer lá na sua carta: vós sois nação santa, povo adquirido, sacerdócio real. Esse sacerdócio é para todos nós. Se alguém aceitar Jesus, não precisa ir atrás do pastor, não. Você vem com a tua autoridade. Senhor, no nome de Jesus, essa vida está entregue a ti, porque ela te recebeu. É o sacerdócio da proclamação. Proclamamos tanta coisa, meus irmãos. Fico pensando na minha caminhada cristã, agradecendo pelas escadarias da UR10 ali no bairro Moibura, pregando um sol quente, e nunca pensei, Senhor, quem é que vai ouvir esta mensagem? Até que um dia uma família todinha se converteu à noite na igreja. Eita, porque glória. ouviu a mensagem naquela tarde, porque naquele dia o Espírito Santo estava ali desvendando corações. É por isso, meus irmãos, que voltar. Chamei algumas pessoas diante daquilo que quando meu coração falou tão fortemente, abracei duas pessoas dizendo: não sai daqui, porque está aqui o pastor, não está aqui outra pessoa, não. Está aqui alguém que Deus tem algo para falar para você, e você não vai sair daqui. E que eu quero dizer a você, que tem pessoas que
condenar, eu vim dizer que ainda tem um momento da decisão. É de escolher. Quer ir para o céu? Decida. Porque o inferno já é consequência. Ao sair dali, eu disse, agora eu arrumei uma confusão. Mas quando a gente vai no nome de Jesus, vai cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Vai. Verdade. Vai. É por isso que a gente vai cear, dizendo, Senhor, eu quero é voltar. Eu quero é voltar. Porque eu te obedeci. Eu quero voltar para um dia onde foi minha angústia. Agora vai ser o lugar da minha vitória. O lugar da graça. O lugar do mover. O lugar de te esperar. Vamos ficar em pé? Vou chamar os diáconos para fazer a entrega dos elementos. Para que a gente possa ceiar e orar. Enquanto isso, o Ministério do Louvor vai estar nos conduzindo. Júlio, que eu encontrei com ele, até brinquei com ele ontem, foi Júlio. Mas feliz ele veio, tá certo? Abra suas Bíblias no livro de Atos, Atos capítulo 1, um texto bem conhecido nosso. Eu estava refletindo, é tão bom ouvir a igreja com essas vozes de criança. É o caso de Maite e de Evelyn, né? É um sinal de vida dentro da igreja. Às vezes eu fico pensando, irmão José meu, se a igreja tivesse um bocado de gente para a idade da gente, estava uma placa, vai fechar. É bom. Mas sendo criança, ela está preservada, né? Verdade. Eu estou dizendo isso que um amigo meu esteve na Inglaterra há alguns anos atrás, e voltou muito entristecido por entrar no culto pela manhã em uma igreja, e lá havia uns gatos pingados. Os gatos pingados que eles viram eram muito idosos. E ele ficou muito preocupado. Mas eu louvo a Deus porque no Brasil, podemos dizer que é um jardim de Deus que está mandando flores para todo lugar. Missionários que estão nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Canadá. O Brasil recebeu missionários, o Brasil agora envia missionários. Louvado seja Deus por isso. Amém? Amém, glória a Deus. Queridos irmãos, lá em Atos, capítulo 1, verso 4 ao verso 12, que foi nossa leitura bíblica alternada. Geralmente eu uso esse texto para já a exposição da mensagem, pedindo ao nosso Deus que graciosamente nos conduza de tal forma que venhamos entender a mensagem que o Senhor pode falar aos nossos corações. Estava partilhando esses dias em que um texto preguei durante 5 oportunidades e nenhuma dessas oportunidades Deus permitiu que fosse repetido. Pelo contrário, lições foram trazidas para o meu coração. E mais uma vez peço que o nosso Deus, por sua infinita bondade, aquilo que Ele está falando ao meu, Ele fale aos nossos corações, para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento e para o louvor da glória dele. Amém? Amém. Em Atos diz, uma reunião onde o assunto é o rei e que deveriam permanecer em Jerusalém. É bem interessante que foi isso que vai me envolver em Atos capítulo 1. E eu usei no verso 4, a partir do verso 4, diz que Jesus está comendo com ele e determinou, deu uma ordem que não se ausentassem, não deveriam sair de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele, de mim ouviste, verso 4. Então a primeira ordem é porque Jesus está partilhando com ele, comiam com ele. É bem interessante que o comer, à luz da Bíblia, principalmente no livro de Atos dos Apóstolos, diz que aquela igreja se envolveu tanto com esta mesa onde Jesus sempre estava comendo com os seus discípulos. Eu brinco com o pastor Amado, que sempre brinca comigo, dizendo que existem algumas espécies de pessoas à luz da Bíblia. Ele disse, 2 é bem conhecidos, eram os fariseus e os saduceus, mas uma nova raça surgiu. E eu disse, qual é? Ele disse, os visiteiros, que vai para a casa do outro comer. Claro que eu morri de rir com a brincadeira, a ironia, mas quando penso em todas as reuniões em que Jesus tanto ensinou, foi a mesa, comida, se relacionando. Uma das coisas, queridos, que fico pensando é que no verso 4 desta mesa onde eles estão partilhando é o fato de que eles deveriam esperar a promessa. Eu fico pensando, queridos, quando a nossa mesa ela já não é mais um lugar, um ambiente onde aqueles que esperam a promessa estão juntos, estão perto. No segundo
terceiro, ainda eu entendo que o mundo nunca saberá o que é receber o Espírito Santo. O mundo possa ser que conheça tanta forma de viver o êxtase. E eu lhe digo, existem algumas religiões orientais, onde a prática da forma de cultuar, de viver, transcende e usam até palavras que várias vezes repetidas podem trazer um comportamento translocado. Não sei se os irmãos viram uma imagem que tomou conta nos telejornais de um homem que passou um ano embolando. Ele passou um ano, e aí cultuando sua divindade, e assim fazendo uma forma de culto, embolando literalmente, entrando em transe. No nosso meio cristão, pessoas podem entrar em transe e dizer que é o Espírito Santo, e está enganado. Primeiro, porque o Espírito Santo não vai envergonhar ninguém, o Espírito Santo não vai machucar ninguém, porque o Espírito Santo é a luz da promessa de Deus, porque ali eles deveriam ficar, como diz lá no verso 8, e recebereis poder, a descer sobre vós, o Espírito Santo. Voltaram para o lugar, e aquele lugar onde eles voltam, onde Jesus indica que eles deveriam voltar, foi um lugar onde um dia teve agonia, onde um dia teve desespero. Eu pedi que o diácono Rubens leia para mim Lucas 22, 39, do livro de Lucas. Lucas 22, 39. Hoje eu peguei. Então saiu e, segundo o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras e os discípulos o seguiam. O lugar da agonia, o lugar da angústia, o lugar onde a oração se misturou com lágrima ao ponto que o corpo verteu sangue através dos poros. Aquele lugar onde, eu lhe digo, o lugar marcado pela tristeza, o lugar marcado pela morte, era o mesmo lugar em que Zacarias 14,4 disse que vai ser ali onde vai ser representada a sua volta. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Quando Deus. lê Zacarias 14,4, é uma profecia que aponta. Alguns dizem que é ali que Jesus irá conceder diante de todos os olhos. Outros chegam a dizer que haverá um terremoto tão forte, marcando assim a sua volta. Claro que são interpretações, mas eu prefiro olhar a luz da Bíblia, que aquele lugar também é um lugar que representa glória, louvor, a majestade do Senhor se manifestará. Glória a Deus. Por isso, queridos, uma primeira lição, neste momento também, onde vamos estar celebrando a ceia, é lembrar, como primeira lição, como estamos nos relacionando com as promessas, como eu e você estamos vivendo essas promessas, como nós estamos entendendo essas promessas. Lá em Atos 16:31, há uma promessa que ele fez, vai cumprir, e todo dia eu creio. Amém. Creio no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Oh, glória. Por mais desmantelado que a minha família venha estar, essa promessa eu creio, e creio que vai acontecer. Quem você jamais vai dizer, como é que tem jeito? Tem, porque na mão dele tem, porque é promessa. Creio no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Se não fosse verdade, não estava na Bíblia. Está na Bíblia, é a palavra. Vamos ajudar as crianças. A caixinha de lápis está em cima. Atos 16:31. Este homem imaginou tudo, morte, imaginou desespero, como um homem militar ligado ao exército romano, aqueles que estavam presos de forma mística, são libertos, estão soltos, e agora esse homem que prenderam os homens de Deus, os discípulos, os apóstolos, agora vai ser cozinheiro. Está lá na Bíblia. Foi ele que fizeram os alimentos. Agora, para aqueles que eles bateram, aqueles que eles açoitaram, agora vão alimentar. Esse mesmo homem que vai receber essa mensagem
ausentei um pouco para orar por ele. E lembrei desta promessa mais uma vez. Está na Bíblia. Crê no Senhor Jesus. Eu creio. A consequência de crer é que essa salvação vai alcançar filhos, vai alcançar esposa, vai alcançar marido, vai alcançar todo mundo. Glória a Está Deus. prometido. A minha filha, esses dias, ligando para mim, numa situação tão difícil, ainda que a formação, a área que atende, na área da psicologia, mas isso não impede da necessidade humana que todo mundo tem, a necessidade do vazio que só o Senhor pode preencher. Pode tentar preencher com o que for, será só um paliativo, são chamados os paracetamol, as morfinas, seja lá o que for que usa para tirar a dor, mas só Jesus pode entrar no coração para preencher e dar alegria. Oh, E ela glória. angustiada, falando para mim toda a sua situação. Eu disse, filha, pega o Salmo 77. Ela abriu lá, eu acredito que um aplicativo no telefone, que são as Bíblias mais modernas. Ela quer que tem aqui, comece a ler. Comece a ler. No meio da leitura, ela disse, cessou a tua graça, e para aí. Para você ver que a agonia de coração faz. Veja que ele vai dizer mais embaixo. Ele descobre o salmista Asaf, que foi a agonia, a angústia, levou ele a entender que Deus não estava mais respondendo às suas necessidades. A agonia do coração, e muitos de nós, queridos, diante das angústias, diante da pressão, da tortura, vamos esquecer dessas promessas. E esquece mesmo. Mas essa noite é a noite de dizer que essa promessa foi feita. É Ele que prometeu, e não é porque eu mereço, é porque Ele prometeu. Glória a Vamos Deus. continuar testemunhando. Uma segunda lição, diante das promessas do nosso Deus, o que é que nós estamos fazendo com o mundo? Paulo diz lá em Gálatas 6,14, alguém pode ler para mim? Gálatas 6,14, um texto bem conhecido. Mas longe esteja de mim gloriar, e não, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado, para mim e eu, para o mundo. Ei, Paulo disse, eu crucifiquei desejo, vontade, o sistema é o mundo, não é a Copa do Mundo, é o mundo. O mundo é que você não deve perdoar, o mundo é que você deve ser egoísta, o mundo é que você deve passar por cima de todo mundo. É o mundo. O mundo, quanto mais tem, mais deve querer. Não importa os bens, o importante é ter satisfação. Um cantor de música popular brasileiro disse, viva a sociedade alternativa, como se isso fosse verdadeiramente uma utopia, não funciona. Imagine no meio da igreja, Deus não ter colocado autoridade, a igreja não vai para canto nenhum. Imagine para a nossa cidade, se cada um não seguisse regras, para onde iria a nossa cidade, para onde iria nosso estado, para onde iria a nossa nação? Para canto nenhum. Porque não se pode viver essa utopia de fazer o que quiser, não. Assim como o livro de Atos, foram perguntar a Jesus quando ele seria a restauração do reino de Israel. Nós também estamos pensando em restauração de coisas nesse mundo. Eu tenho uma pessoa muito querida aqui na cidade que me chamou para conversar. Ao sentar com ele, ele disse, pastor, olha, desde muito cedo que eu planejei tanta coisa na minha vida e para isso eu me esforcei. Eu consegui isso, sabe dizendo as coisas que alcançou. Fui para São Paulo, passei um bom tempo em São Paulo, granjeei, conquistei, várias conquistas tive lá também. Só que ao término eu percebi que está lá no livro de Provérbios, como de Eclesiastes, perdão. Vaidade da vaidade é oco. Eu me sinto oco. Eu fico feliz quando o Senhor vejo o Senhor com tanta convicção, e claro que isso não é mérito meu nem de ninguém. Quando o Senhor muitas vezes fala dessa palavra, ora, o Senhor esteve lá em tal lugar, eu estava lá, quando o Senhor orou pelas pessoas, e aquelas palavras convictas, falando de um Deus, falando de Jesus, aí as lágrimas caíram, mas isso em mim não funciona, eu não consigo crer em nada, eu estou vazio. O mundo perdeu o coração, as coisas que são palpáveis tomam conta do coração, só acredita no que vê, só acredita no que pede, só
filho, há uma solução para esse problema. Do jeito que você me contou, conte para ele. Conte para Deus. Eu já vi pessoas dizendo sobre palavras, eu digo é tudo. Eu digo é tudo. Deus sabe que eu digo mesmo. Eu não falto respeito, porque eu sei que Ele é o rei. Mas está lá em Jonas 4. Os irmãos viram que Jonas, como foi que Jonas orou no capítulo 4 de Jonas? Orou irado, com raiva. Deus poderia dar um sacode mesmo, né? Eu sendo Deus, você deu a Jonas, vem cá, vou dar um sacode em tu para tu aprender. Não, que Deus não é feito eu, nem feito nenhum de nós. Isso é razoável a tua ira. Deu um dos maiores ensinamentos que alguém poderia receber. Tanto é que Jesus cita Jonas. Senão Jonas não estava no nosso cânon bíblico. Porque Jesus citou. Nenhum sinal será dado a essa geração incrédula, mais incrédula, mas senão o seu sinal de Jonas. É por isso, queridos, que crucificar o mundo nem sempre é fácil, porque o mundo apresenta coisas que são boas. Ou alguém pode dizer aqui que se vingar é ruim? É bom, porque de alguma forma satisfaz o ego humano, a ira. Mas depois nos leva para um lugar do desconforto, se cremos na promessa. É por isso, queridos, que crucificar o mundo é um processo. E pode ser que nós só vamos conseguir êxito no dia que Jesus voltar, ou quando morrer, porque até lá vai ser essa luta. Terceiro ponto, eu ainda quero trazer para a igreja. A promessa é em Jerusalém. É por isso que diz que é hora de voltar. A Jerusalém tem vários significados hoje. Não estou dizendo que iremos viajar para o Oriente Médio, não. Estou falando que Jerusalém pode ser a igreja que você congrega, que aprendeu a amar, que aprendeu a servir. É aquele lugar que deve ser sua Jerusalém, para que naquele lugar seja revestido, seja revestida. Em outras palavras, seja cheia do Espírito Santo. Glória a Deus. A minha oração é que muitos de nós sejamos tão impactados pelo Espírito Santo, não pelo mérito de dizer como se houve algo bom em mim ou em você de ter feito, sendo usado por Deus. Todo o mérito é dele, que derramou o Espírito Santo sobre nós. Em Atos 2, 1 a 4, os irmãos quiserem acompanhar, aqueles discípulos voltam, como Jesus ordenou. Mais uma vez, aquele lugar foi um lugar do terror, um lugar do sofrimento, da angústia, agora vai se transformar um lugar de uma festa, porque no tempo de Pentecostes, é tempo de colher, é tempo de agradecer. E diz no verso 10 que veio um som do céu, um vento que tomou todo aquele lugar, e diz que os que estavam assentados apareceram entre eles línguas partidas como fogo, pousou sobre cada um deles, e diz no verso 4, ficaram todos cheios do Espírito Santo. E ao ficar cheio do Espírito Santo, a mensagem começa a ser propagada. Alguns comentaristas bíblicos dizem que foi a maior campanha missionária ainda no ministério do Espírito Santo, porque agora Jesus já é assunto para o céu. A igreja está sendo inaugurada aqui pelo Espírito Santo, porque estavam lá em várias nações, inclusive alguns chegam a dizer que a igreja de Roma vai surgir daqui, porque pessoas que estavam nesse dia em chegar em Roma, funda a igreja de Jesus ali em Roma. Glória a Deus. Alguns dizem que foi Pedro, que foi Paulo, mas não há evidência. A maior evidência, possivelmente, é de homens que estavam aqui, pessoas que estavam aqui, vão para Roma e fundam a igreja de Jesus. Fico pensando que essas reuniões podem ainda acontecer todas, quando o coração quebrantado pela obediência vai exatamente para onde Jesus nos direcionou. A Jerusalém pode ser essa igreja, ou uma igreja que a pessoa entende que lá que deve congregar e crescer. A Jerusalém muitas vezes é a própria casa. Algum dia teve a agonia, o sofrimento, seja o dia dos manifestos de Deus, e de cura, e de restauração. Mas queridos, tudo isso vai acontecer quando aprendemos a obedecer o que Jesus diz. Jesus repetiu várias vezes que não se ausentasse de Jerusalém, porque era lá que receberiam o poder para descer sobre eles o Espírito
Espírito Santo para ser testemunha é não esquecer que ser cheio do Espírito Santo é para ser testemunha. Fico pensando, meus irmãos, se estamos caindo num marasmo tão perigoso de pensar que a igreja tornou algo tão comum que não percebe que esta reunião é algo tão sério, tão sério, tão sério. O que estamos cultuando aqui é devido. Se ele entender e assim querer, essa gente curada daqui. Amém. Glória a Essa gente Deus. restaurada. Possivelmente, muita gente não sabe quantos aqui chegaram com um desejo até de morte e saem aqui cheios de vida. Amém. Pode também, é uma reunião que acontece isso. Mas queridos, é tempo de voltar, é hora de voltar. Eu não sei qual é Jerusalém que Jesus está falando no seu coração que você deva voltar. Volte, porque é lá naquele lugar que você pode ser cheio do Espírito Santo. Para ter autoridade. Para ter autoridade. Passei uma experiência essa semana, um pesadelo tão terrível que tive. Mas lembrei de que cada um de nós somos sacerdotes de Deus. Sacerdotes do Evangelho, sacerdócio real, universal, que Pedro vai dizer lá na sua carta: vós sois nação santa, povo adquirido, sacerdócio real. Esse sacerdócio é para todos nós. Se alguém aceitar Jesus, não precisa ir atrás do pastor, não. Você vem da tua autoridade. Senhor, no nome de Jesus, essa vida está entregue a ti, porque ela te recebeu. É o sacerdócio da proclamação. Proclamamos tanta coisa, meus irmãos. Fico pensando na minha caminhada cristã, agradecendo pelas escadarias da UR10 ali no bairro Moidura, pregando um sol quente, e nunca pensei, Senhor, quem é que vai ouvir esta mensagem? Até que um dia uma família todinha se converteu à noite na igreja. Eita, porque glória. ouviu a mensagem naquela tarde, porque naquele dia o Espírito Santo estava ali desvendando corações. É por isso, meus irmãos, que voltar. Chamei algumas pessoas diante daquilo que, quando o meu coração falou tão fortemente, abracei duas pessoas dizendo: não sai daqui, porque está aqui o pastor, não está aqui outra pessoa, não. Está aqui alguém que Deus tem algo para falar para você, e você não vai sair daqui. E que eu quero dizer a você, que tem pessoas que nos levam para o céu, e tem outros que levam você para o inferno. A decisão é sua, você vai ter que se agarrar com pessoas que levam para o céu, porque no inferno você já está. A pessoa começou a tremer e disse: não vim te condenar, eu vim te dizer que ainda tem um momento da decisão. É de escolher. Quer ir para o céu? Decida. Porque o inferno já é consequência. Ao sair dali, eu disse: agora eu arrumei uma confusão. Mas quando a gente vai no nome de Jesus, vai cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Vai. Verdade. Vai. É por isso que a gente vai cear, dizendo: Senhor, eu quero é voltar. Eu quero é voltar. Porque eu te obedeci. Eu quero voltar para um dia onde foi minha angústia. Agora vai ser o lugar da minha vitória. O lugar da graça. O lugar do mover. O lugar de te esperar. Vamos ficar em pé? Vou chamar os diáconos para fazer a entrega dos alimentos, para que a gente possa ceiar e orar. Enquanto isso, o Ministério do Louvor vai estar nos conduzindo. A Jerusalém que você tem que voltar na sua vida. Porque um propósito no meu coração de voltar para uma Jerusalém que é cuidar mais dos meus filhos. Todos eles têm necessidade. Mas possivelmente alguns aqui podem voltar para Jerusalém que seja a própria igreja. Se dedicar mais, servir melhor.
23, ele disse: o que eu recebi do Senhor foi o que eu vos entreguei. Na noite que ele foi traído, partindo o pão, deu aos seus discípulos: isso é meu corpo, que é dado por vós. Queridos, o pão de forma em memória de Jesus, que fez as promessas, e é fiel em tudo que prometeu. Comamos o pão nesse instante. Diácono Rubens, faz uma palavra de oração. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Deus, por participar, Senhor, num momento tão especial para a vida da igreja, de participar, Senhor, do alimento que é a Tua palavra. Deus, de poder ter mais uma oportunidade de ser renovado, de ser transformado em Ti. Ó Deus, no que ouvimos nesta tarde, temos a convicção que a Tua palavra diz que ela não volta vazia. Glória a Deus. Por isso, ó Deus, a palavra que tocou ao meu coração, que agora eu volte, Senhor. Eu volte, Pai. E assim a palavra que foi tocada ao coração de cada um que aqui está, cada um volte, Senhor. Volte para entender que Tu és o melhor lugar. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Volte para entender que Tu nos ama mesmo assim. Volte para entender que hoje é uma nova oportunidade. Deus, ajuda-nos, ó Senhor, a não viver de fantasia, a não viver, Senhor, de hipocrisia, a não viver, Senhor, de enganando-nos a nós mesmos, mas ajuda-nos, Senhor, a viver na dependência Tua. Obrigado, ó Deus, por sermos Teus filhos. Obrigado, Deus, pelo lugar que está reservado para nós que cremos em Ti quando iremos partir para os céus. Aleluia. Glória a Deus, Ó aleluia. Deus, louvado seja o Teu nome para sempre. Amém, meu Deus. Obrigado, Deus, pela vida dessa igreja. Oh, Jesus. Que o Teu amor, Senhor, o Teu Espírito, a harmonia, a fé, a alegria, o amor pelo próximo, Gratidão, meu Deus. cresça cada dia mais em Deus, Deus. Te peço, Deus, pela vida do pastor, missionário, Abençoa cada um de nós. pela vida de Silvânia, pelos departamentos, ó Deus, pelo grupo de louvor, até pelos simpatizantes da Tua palavra, nós te pedimos. Te agradeço. Ó Deus, queremos também te apresentar a congregação do Sítio Barreiros, sei com aquela congregação. Abre portas, ó Deus, para que aquele número venha crescer em teu nome. Ó Deus, obrigado por tudo que Tu tem feito em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém. De semelhante modo, depois de ter ceado, deu o cálice aos seus discípulos e disse: isso é meu sangue que é derramado por vós. Estamos fazendo em memória dele. Ele também diz: toda vez que comeres e beberes, anunciai até que ele venha. Paulo também diz: examine, pois, o homem a si mesmo, coma e beba desse cálice. É por isso que examinar não é para não comer, é para mudar. Encontrou mudança. E que nós vamos tomar o cálice do Senhor. Me faz voltar para o centro da Tua promessa. Que esta oração o Senhor nos ouça, nos escute e atenda. Tomamos o cálice. Diácono Roberval trará mais uma oração. Oremos. Obrigado, Jesus, por mais uma oportunidade de estarmos na Tua presença, Deus.
Obrigado porque o Senhor é tudo sobre nós, sobre nossas vidas. E as misericórdias do Senhor são as causas do Senhor nos consumir. Mesmo sendo pecador, o Senhor nos ama e nos quer para o teu reino, Jesus. Oh Deus, obrigado porque o Senhor tem cuidado tão bem de nós, nos livrado do mal, nos tirado das tentações, nos colocando em caminhos que pertencem ao teu reino, a fazer a tua vontade, Senhor Deus. Nos ajuda todos os dias. Enquanto estivermos aqui na terra, Jesus, que nós possamos dar louvor ao teu nome, porque um dia nós iremos morar contigo. Aleluia. Glória a Deus. E essa oportunidade é dada a todos, meu Deus. O Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor quer todos para ti. Todos para ti. Não importa a condição que você esteja. Jesus te quer desse jeito. Porque o Senhor veio para os pecadores. O Senhor veio para os doentes. E nós vimos o Senhor fazer isso acontecer em nossas vidas. Éramos doentes, perdidos, mas o Senhor nos encontrou e nos trouxe ao teu reino, Jesus. E nos fez olhar com o olhar da tua verdade. E te agradecemos porque o Senhor nos encontrou. Oh Deus, dá essa oportunidade para aqueles que sofrem, para aqueles que tentam te encontrar, Senhor, que acham tantas dificuldades, mas o Senhor é a luz para cada um deles, para cada um de nós. Ajuda a tua igreja, a esta igreja, Senhor, a ser, Pai, um lugar que possa agregar pessoas essas que sejam libertas pelo nome, pelo poder da tua palavra, sejam restauradas. E aqui neste lugar elas possam te dar testemunhos e te dizer: o Senhor me salvou. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Amém, meu Deus. Cada irmão aqui que está, cada família representada, Glória a cada intercessão, Senhor, das orações dos irmãos, que oram uns pelos outros, e o Senhor tem ouvido, Pai, a cada oração, e nós te agradecemos, Pai, que momentos como esse, Pai, possam se multiplicar em nossas vidas, que nós possamos fazer menção da tua palavra, e que assim o Senhor nos proteja, nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos ainda louvando, os diáconos irão fazer o recolhimento dos cálices. Coração igual ao teu.
Lord.